Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão preparados para a nossa aula de hoje? Então vamos lá. Mas antes disso, deixa eu perguntar para vocês, como foi o final de semana de vocês? Vocês brincaram bastante, se divertiram, descansaram? Então tá bom. Então, nada de preguiça, tá bom? Durante a semana. Combinado? Então tá. Qual será o nosso conteúdo de hoje? Isso mesmo, né? Ciências, tá? Então, caderno ângulo, página 252. Animais que se abrigam nas cidades, né? Módulo 6, páginas 252 a 263. Então, antes de iniciarmos, né, a página 252, vamos relembrar um pouquinho, né, sobre o módulo anterior, né? Então, nós aprendemos o quê? Sobre os abrigos, né, dos animais na natureza, não é verdade? Então, alguns animais, né, eles se abrigam em locais, né, que a própria natureza proporciona a eles, né? Como cavernas, frestas de rochas ou em troncos de árvores, não é verdade? Outros não, outros constroem o seu abrigo, né? Como as formigas, os cupins, as abelhas, né? Uh, quem mais? A coruja buraqueira, né? Que faz a sua toca, não é verdade? As aves, né? Que faz o seu ninho, né? Tanto em árvores como no chão ou até mesmo na água, não é verdade? Tá? Então, hoje vamos conhecer, né? Os abrigos, né? Dos animais da cidade, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Então, vamos conhecer os abrigos dos animais de estimação e das pragas urbanas, tá? Então, animais de estimação, também conhecidos, né, como animais domésticos, tá bom? São aqueles, né, que vivem dentro das residências, tá bom? Certo? E também, o que seriam as pragas urbanas, né? As pragas urbanas são aqueles animais indesejados, não é verdade? Aqueles animais que ninguém quer ter dentro de casa. E urbana, cidade, né? Então, esses animais vivem onde? Na cidade, tá? Então, vamos lá, trocar ideias, né? O que você sabe sobre os animais que vivem nas cidades? E aí, o que você sabe? Quais são os animais que mais a gente encontra nas cidades? Isso mesmo, os cachorros, né? Os gatos, os coelhos, os pássaros, não é verdade? E as pragas urbanas, aqueles que ninguém quer ter dentro de casa. Quais são? Isso mesmo, a barata, né? Ah, ratos, formigas e outros, não é verdade? Então tá. Página 253, tá bom? Então, fauna urbana, né? Então, as cidades, né, elas não são habitadas só pelos seres humanos, tá bom? Então, a gente também compartilha, né, esse espaço urbano, né, o espaço das cidades com os animais, tá? Alguns animais vivem dentro das residências, como apartamentos, casas, outros não. Moram na rua, vivem, né, na rua, nas praças, né, nos jardins, né, e outros locais, tá bom? O que seria uma fauna urbana, né? Então, é um conjunto de espécies de animais que vivem, né, nas cidades, tá bom? Certo? Então, por favor, peguem a régua, o lápis de traçado azul ou vermelho, tá? E grifem, né, o que significa fauna urbana, tá bom? Então, vamos lá. Então, algumas pessoas, né, conforme está mostrando aqui, um casal, né, com cachorro em parque. Mas, professora, eu posso passear com animal de estimação dentro do parque? Então, né, tem alguns parques, né, que eles autorizam, tá bom? Aqui perto mesmo de casa tem um parque, né, que chama é, Espaço Chico Mendes, tá bom? O nome do parque, tá? Então, dentro dele tem um espaço reservado chamado Chiquinho, que é apropriado, né, para as pessoas estarem levando o seu animal de estimação lá para estar passeando. Então, nesse local, eles podem ficar soltos, podem brincar, tá bom? Claro, sempre com a supervisão do seu dono, tá bom? Mas ao passear com esses animais dentro desses parques que são autorizados, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com as pessoas que estão passando. Não, eles não podem ficar soltos, né, em algumas áreas desse parque, não é verdade? E se eles fizerem alguma necessidade, a gente sempre tem que estar com saquinhos próprios para pegar
essa necessidade dele e jogar no lixo, tá bom? Certo? Então, aí depois mostra pra gente um gato em estacionamento, né, de veículos, e depois um lago, né, que tá repleto de patos, tá bom? Então, nas áreas verdes, né, em parques, praças, bosques e outros locais, né, vivem muitos animais, tá bom? Onde ali eles se alimentam, né, de frutos, né, que eles encontram dentro do parque, tá bom? E ali naquele parque, naquele local também serve de abrigo para ele, tá? E as pragas urbanas, aonde será que é o abrigo deles? Vamos lá? Então, as pragas urbanas, né? Eles se abrigam muito, né? Em telhas, casas abandonadas, terrenos baldios, tá bom? O que seria terreno baldio, gente? É aquele terreno que as pessoas muitas vezes não ligam, tá? Então cresce aquele mato, tá bom? Além daquele mato, as pessoas começam a jogar lixos, tá? Dentro deles, e com isso começa a empestear, né? De animais indesejados, tá bom? Que seriam as pragas urbanas, tá? Então, quando tiver algum terreno assim perto de vocês, fale para um adulto, né? Para estar ligando na prefeitura, e a prefeitura vem, né? Fiscaliza esse terreno baldio, tá bom? Se ele não achar o dono, aí a prefeitura tem que tirar aqueles lixos, né, que estão ali dentro, cortar o mato certinho, porque ninguém merece, né, conviver com as pragas urbanas, não é verdade? Então tá. Outros locais onde eu posso encontrar as pragas urbanas, né? Em cemitérios e esgotos, tá bom? E outros locais, tá? Então, aqui tá mostrando pra gente o rato em esgoto, tá? E os morcegos no telhado de uma casa, tá? Mas, professora, como as pragas urbanas entram dentro da minha casa, dentro da casa, né, das casas? Um exemplo, tá? Além, muitas vezes a gente acumula entulhos, né? Não vou usar isso, não vou usar aquilo, vai deixando, vai empilhando. Essas pragas podem viver também dentro de alguns acúmulos, tá? De entulhos que a gente vai deixando dentro do quintal, um exemplo, tá? Outra coisa também, você está comendo, aí você deixou um pedacinho do alimento cair, tá? Aí você fala, depois eu pego. Dá algum tempo, tem as formiguinhas. Passa alguns dias, vem a barata. Com isso, esse alimento ele começa a atrair essas pragas, tá bom? Certo? Então, deixou o alimento cair no chão, o ideal seria já pegar esse alimento e jogar no lixo, tá bom? Combinado? Então tá, então vamos lá. Então, atividade 1, página 254. Então, atenção! Responda com atenção às questões, capriche na letra e comece as frases com letra isso mesmo, maiúsculo. Mas antes disso, vamos fazer um combinado. Aponte o lápis direitinho, tá bom? Certo? Deixe todo o material que você vai precisar aí do seu ladinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro, anote o nome de 5 animais que você já viu na cidade, tá? Eu vou colocar o nome de 5 animais aqui, tá? Pra gente estar estudando, tá? Mas caso você queira colocar o nome de outros animais, fique à vontade, tá? Vocês podem, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei o cachorro, o gato, o pássaro, o rato e barata, tá? Número 2, em sua cidade há áreas verdes que podem abrigar animais? Quais são? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho, tá? Sobre essa questão. O parque, a pracinha que tem ali perto da escola, né? Vocês acham que ali pode abrigar algum animal? E aí? Pode abrigar animais ali? O que que vocês acham? Sim, gente. Ali um passarinho, né, pode fazer o seu ninho nas árvores, não é verdade? Então, tá bom. Então, vamos responder. Então, sim, né? Quais são esses locais, né? Nas praças, nos parques e bosques, tá? Então, a gente pode ter nessas áreas verdes, né? Os animais podem se abrigar, sim, tá bom? 3. Várias espécies de animais habitam as cidades porque encontram nelas as condições de que precisam para viver. Então, ali eles encontram água, os alimentos e local seguro para construir o seu ninho,
tá? Observe as imagens e anote que condição exposta nesses espaços favorece a sobrevivência desses animais. Então, algumas pessoas, gente, só para informar assim, né? Algumas pessoas gostam muito, né, de alimentar alguns animais da natureza, tá? Então, eles colocam, né, fora assim da casa, um comedouro e o bebedouro para algumas aves, tá bom? Então, elas vão lá todo dia naquele local, né, para comer, beber um pouquinho de água, né? Mas o certo, gente, depois que esse animal foi lá, comeu e bebeu, tá? É eu retirar esse comedor, esse bebedouro, né, para estar lavando tudo, para não chamar outros tipos de animais, tá bom? Onde pode estar contaminando essa comida, tá bom? Certo? Eu não posso deixar vários dias ali para eles comerem, não, tá? É incorreto, tá bom? Certo? Então vamos lá. Vamos ver, né, o que esse espaço favorece a esse animal. Então vamos. Então, esse espaço favorece o alimento para ele, tá? 2, ninho de ave em telhado. O que esse espaço favorece? Esse espaço favorece um local seguro para construir o ninho. 3, pombas em fonte. O que esse espaço favorece? A água, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Ler. Então, aqui, né, na página 255, né, ele tá pedindo o que pra gente? Então, vamos lá. Que tal fotografar a fauna urbana? Pode ser uma praça, um parque, uma cidade ou até mesmo na escola. Mas antes de sair clicando por aí, leia as dicas do fotógrafo Fábio Combini. Então tá. Mas com essa pandemia, a gente não pode ir em parques, nem em local nenhum. A gente também não pode nem sair na rua, não é verdade? Né? A gente tem que ficar dentro de casa. Então, vamos lá. Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Você já fotografou algum animal? Ah, professora, eu já fotografei o animal que eu tenho aqui na minha casa. Ai, que legal. Ah, professora, eu não consigo, porque eu não tenho nenhum animal de estimação. Não seja por isso, tá bom? Vou te dar uma dica. Vamos lá. Que tal você pegar o seu celular ou seu tablet e observar aí no seu quintal ou na sua janela, né? Se você vê algum animal e fotografar. O que você acha? Vamos lá, tá? E caso você tenha o seu animal de estimação e queira estar fotografando, pode também, tá bom? Então, o exemplo, você abriu sua janela e viu um animal assim que você gosta muito de estar vendo ou que você achou interessante. Por favor, vamos fotografar, tá? Mas, professora, eu fotografo e o que acontece? Vai ficar aqui no meu celular ou no meu tablet? Não, você vai compartilhar comigo, tá bom? Vocês vão enviar as fotos, tá? Para o nosso Telegram, ok? Tá? Combinado? Então tá bom. Então eu quero ver essas fotos, uma mais linda que a outra, tá? Então, animais de estimação, né? Então, professora, os animais de estimação que eu tenho aqui em casa são um cachorro, um gato, um pássaro, né? Certo? Só que existem outros tipos também de animais de estimação. Diferentes? Sim, mas eles são animais de estimação também, tá? Professora, olha a cobra em cima do cachorro, é perigoso. Sim, né? Mas algumas pessoas têm as cobras também como animais de estimação, aí a gente já vai ver, tá? Então vamos lá. Animais de estimação são aqueles que vivem junto ao ser humano, tá? Dentro de casas, né? Residências, né? Ou áreas próximas, né, a elas, tá? Então, um exemplo, eu não gosto do meu animal de estimação dentro da minha casa, né, mas eu gosto muito dele, mas ele vive no meu quintal, na minha garagem, tá bom? Certo? Quais são esses animais, né? Os cachorros, os gatos, os peixes, né, os coelhos, hamster, as calopsitas e as chinchilas, tá bom? E entre outros animais também, que pode ser animais de estimação, tá bom? E também temos, né, algumas pessoas que gostam de ter como animal de estimação animais diferentes, tá bom? Animais silvestres. O que seria animais silvestres, né? São aqueles que vivem na natureza, tá bom? De modo que eles não dependem do ser humano.
tá? Certo? Ah, professora, então é fácil, é só eu ir lá na natureza, pegar aquele animal e levar para minha casa? Não, tá? Para você ter um animal silvestre dentro da sua casa, para você ter ele como animal de estimação, gente, tem todo um processo, tá? Então vamos lá, vou te explicar qual que é esse processo. Você tem que adquirir, né, um criadouro, né, autorizado, tá? Ou, né, lojas registradas pelo IBAMA, tá? Então, se você quiser comprar esse animal de estimação, correto? Tá bom? Certo? Então, tem que ser autorizado pelo IBAMA. Quem seria o IBAMA, gente? É a sigla do Instituto Brasileiro, tá? Do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, tá? É um órgão do governo, certo? Então, ele é responsável pela preservação e a fiscalização, tá, do meio ambiente, tá bom? Certo? Então, se você quiser adquirir, né, você vai lá naquele lugar autorizado, né, pelo IBAMA, compra e leva para sua casa, mas já sabendo, tá bom, gente? Você tem que ter um registro, tá? Outra coisa também, muitas vezes algum responsável, até mesmo do IBAMA, né, algum biólogo, pode ir até a sua casa para ver, né, as condições que você tem para criar aquele animal de estimação, tá? Aquele animal silvestre, tá bom? Ele vai ver se você vai fazer um abrigo correto para ele, tá bom? Certo? Se a sua casa está toda protegida para esse animal não fugir, né? E muitas vezes as outras pessoas, os vizinhos, entrar em pânico, tá bom? Certo? Tá? Então, não é tão fácil assim para vocês adquirirem um animal silvestre, tá? Quais são esses animais que as pessoas tanto procuram, né? São jabutis, os papagaios, as araras, as iguanas, né? Quem mais? Jiboias e outros, tá bom? Certo? Mas tem pessoas que adoram esses animais e criam, tá? E criam corretamente, certo? Tá bom? Então vamos lá. Mas, gente, lembrando, né? Esses animais, né? Tanto os animais de estimação quanto os animais silvestres, né? Ele tem que ter todo um cuidado, tem que ter a sua comida apropriada, a ração, tá? Outro alimento apropriado para ele, tá bom? Tem que ter o seu abrigo, né? A sua casa, tá? Para proteger, né? Até mesmo das condições, né? Meteorológicas, certo? Tá bom? Tá? Então, aquele abrigo para ele se proteger, tá? Outra coisa também, caso precise, né, seja necessário, esteja levando eles no veterinário, tá? Então não é assim, gente, não é só chegar lá e falar assim, eu quero esse animal, vou criar ele. Não, gente, a gente tem que saber de todo o cuidado que a gente tem que ter com esse animal, tá bom? Certo? Então vamos lá. Outra coisa, grifem para mim, por favor, né, o que significa animais de estimação, tá? Então, são aqueles que vivem junto ao ser humano, dentro de residências ou áreas muito próximas a elas, né? E os exemplos, tá bom, dos animais, tá? Então, vamos. Página 257, tá? Então, aqui no Caça-Palavras, vocês vão encontrar, né, o nome de 11 dos animais de estimação, tá bom? Então, vocês vão encontrar mais populares, tá bom? Certo? Então, vocês vão encontrar, primeira coisa, peguei a minha régua, peguei meu lápis de escrever, achei o animal, contornei bonitinho, tá bom? Vamos lá, achei os 11 nomes, tá? Depois vocês vão pintar com cores diferentes, tá bom? Capriche, tá? Certo? Então, vamos lá. Ó, então, os nomes estão dentro desse quadro, tá bom? Certo? Hora da pesquisa, vamos lá? Então, 2. Antes de adquirir ou adotar um animal de estimação, é preciso conhecer o seu comportamento e cuidados que você deve ter com ele, tá? Então, aqui tá uma ficha, tá? De um animal de estimação, tá bom? O gato persa, né? E dentro, né, dessa ficha, né? Então, tem o animal que eu tô pesquisando, né? A raça, a origem, a alimentação, o comportamento, o tempo de vida e os cuidados que eu tenho que ter com esse animal, tá? Então, vocês também vão fazer essa ficha, né? Vocês vão pesquisar, tá bom? Sobre um animal, tá bom? Que lhe agrade, tá? Então, vamos lá.
Vou explicar. Vocês vão pegar nosso caderno de ciências, tá? Vai passar um traço da última atividade que vocês fizeram, tá? Vai fazer o cabeçalho bonitinho, tá? Depois vocês vão escrever ficha de animal de estimação, tá? Na frente, o animal que você vai pesquisar, tá bom? Gente, pode ser o animal que você quiser, tá? Pode ser o seu animal de estimação ou outro que lhe agrade, tá bom? Certo? Que te chame atenção, não é verdade? Então, através da internet, pesquise a raça, a origem, o que ele come, o comportamento, o tempo de vida e os cuidados, tá? Escreva tudo o que encontrar no seu caderno de ciências, caprichando na letra e organizando em tópicos, como tá aqui na página 258, tá bom? Certo? Depois que você terminou sua pesquisa, você vai imprimir uma imagem do animal que você pesquisou e cole no seu caderno. Se você pesquisou sobre o seu animal de estimação, você pode ter uma foto dele, tá? Se você tiver, é claro, tá? Ou se você não tiver nada disso, faça um desenho bem bonito, tá? Professora, eu posso imprimir? Pode, tá? Mas caso você não tenha nem a foto e nem consiga estar imprimindo, você pode pegar uma folha de sulfite e desenhar aquele animal de estimação que você pesquisou, tá bom? Tá? Então vamos lá? Quero uma pesquisa maravilhosa, porque eu sei que vocês conseguem, tá? Então, pragas urbanas, né? São aqueles animais que ninguém quer ter dentro de casa, não é verdade? Né? Então, aqui do lado, né, tá mostrando pra gente algumas pragas urbanas, né? Como mosca, mosquito, formiga, carrapato, barata e cupim. Claro que tem outros, tá? Mas os exemplos aqui são esses, tá? Hora de jogar. Por isso, gente, antes de eu explicar a hora de jogar, por isso que é sempre bom a gente ter um quintal limpinho, a casa também, né? Se cair algum alimento, eu vou lá, pego e já jogo no lixo, para a gente não ter esses animais indesejados, né, dentro da nossa casa, não é? Então, agora vamos lá. Hora de jogar. Que gostoso! Então, vamos lá. Aprenda algumas características das pragas urbanas, jogando. Adivinha o animal. Recorte as fichas que eu coloquei aqui, tá? Para vocês estarem vendo, tá? As fichas do anexo 2 e siga as orientações. Então, vamos lá. Vocês já jogaram o trufo? E aí, já? Então, eu vou ensinar para vocês. Vamos lá. Então, vocês vão... É de 2, tá? Que vocês vão fazer esse jogo, tá bom? Então, pode ser o papai, a mamãe, o irmão, ou quem esteja aí com você, tá bom? Depois eu vou querer saber, tá? Então, vamos lá, vou explicar. Então, vocês vão dividir as cartas, tá? Certo? Tá bom? Dividiu? Aí vocês vão... Um exemplo, aí vocês vão ver quem vai começar o jogo, tá? Aí, um exemplo, a mamãe vai começar o jogo. Então, ela vai escolher, tá? Uma pergunta que você faça, tá? Daquela sua carta que tá ali na frente. Então, ela vai ter as opções de perguntar, né? A pergunta dela vai ser ou sobre abrigo, ou sobre alimentação, hábito, perigo ou prevenção, tá? Então, um exemplo, ela foi lá e falou assim: eu quero saber qual que é o abrigo desse animal que você tem aí na sua mão, tá? Então, aí você vai perguntar para ela. Geralmente é encontrado em cozinha perto do lixo. E aí, será que ela vai acertar? Se ela errar, tá? O ponto é seu. Então, aí você vai pegar essa ficha e vai colocar por último, tá bom? Certo? Tá? Mas se ela acertar, aí a carta é dela, o ponto é dela, tá bom? Certo? Depois vocês vão me contar como foi esse jogo, tá bom? Certo? Combinado? Então, lá na nossa aula online, né? Vocês vão falar, professora, fui eu que ganhei, tá bom? Certo? Então, vamos. Página 260, atividade 4. Após conhecer um pouco mais sobre as pragas urbanas, vamos resolver essa atividade, identificando o problema de cada situação e dizendo como resolver cada problema, tá? Então, vocês vão observar, tá? Duas situações que favorecem a proliferação das pragas urbanas. Em seguida, escreva quais são os problemas produzidos por essas situações e o que deve ser feito para resolvê-los. Então, vamos lá, na situação A, né? O resto de alimento na cama e no chão. Qual será o problema aqui nessa imagem, gente?
qual será? Vamos lá? Resto de alimentos atraem pragas como baratas, formigas no quarto. E isso ninguém quer, não é verdade? Imagine em cima da sua cama um monte de barata, um monte de formiga. Você vai dormir? Não, né? Então, como resolver isso? Não comer no quarto. Ou se comer, fazer uma limpeza. Então, caso o certo seria não comer no quarto, não é verdade? Mas caso coma, depois você limpa certinho, tá bom? Combinado? Então tá. B, situação. Resto de refrigerante na pia e no chão da cozinha. Então você foi lá na cozinha, derrubou o refrigerante, mas também não limpou. Qual será o problema, né? Resto de alimentos atrai pragas como baratas, ratos e formigas na cozinha. Isso ninguém quer, né? Como eu vou resolver isso? Nunca deixe a cozinha suja com resto de alimentos, tá bom? Certo? Então tá. Lição de casa, páginas 261, 262 e 263. Prestem atenção. Então vamos lá. Primeiro, né? As áreas verdes da cidade são locais de lazer que fornecem abrigos e alimentos para a fauna urbana. Daí a necessidade de preservá-las, né? Existem algumas áreas verdes, parques, praças ou jardins perto da onde você mora? Então, gente, assim, ó, a B e a C são respostas pessoais, tá bom? Vocês que vão me responder, tá bom? Certo? Vocês vão me falar na A se existe áreas verdes perto da sua casa, tá bom? Os parques, jardins, bosques, tá? Certo? B, você diria que as áreas verdes próximas à sua casa encontram-se preservadas? E aí, o que seria preservadas? Em bom estado, cuidadas, né? E aí, estão sendo bem cuidadas? Tá bom, vocês vão me responder. E C, a sua rua é arborizada, ou seja, possui árvores? Aí vocês vão me colocar sim ou não, tá bom? Número 2, abrigar um animal de estimação significa ser responsável pelo seu bem-estar. Na ilustração abaixo, pinte. Então, vamos lá, parece uma patinha, né? Então, vamos lá. Então, dentro dessa patinha na de laranja, 4 espécies de animais de estimação, tá? Então, aí dentro vocês vão achar 4 espécies de animais de estimação. Então, aqui nós temos o peixe, o pássaro, o gato e o cachorro, né? Aí vocês vão pintar de laranja, tá? Depois no B. De azul, 2 objetos utilizados para manter a higiene de cães e gatos. E aí? Deixa eu ver aqui. Isso, o pente e a escova, não é verdade? E de verde, 3 objetos usados para manter a saúde do animal. E aí? A ração, né? A água e que mais aqui que a gente pode encontrar para manter a saúde do animal? A ração, a água. Aí a outra vocês que vão achar, tá bom? Certo? Então, 3. Cite 3 maneiras de evitar a presença de pragas urbanas nas residências, tá? Gente, lembrando, né? Eu quero as 3 maneiras, né? Uma em cada linha, tá? Então, na frente vocês vão colocar um pontinho vermelho, tá bom? E escrever sempre com letra, iniciar com letra maiúscula, isso mesmo. Então, vamos lá. 4. Recorta as figuras do anexo 3, colhe nos espaços que representam os locais que as pragas urbanas podem usar como abrigo. Então, gente, aqui preste bastante atenção, tá? Então, vocês vão recortar, tá? E vão colocar nos espaços certos, tá bom, gente? Preste atenção, não está difícil, tá? 5. Explique por que as pragas urbanas convivem com o ser humano, tá? Então, a gente já viu isso durante agora no nosso conteúdo, conforme a gente foi estudando, tá? Se precisar, volte de novo, reveja o vídeo certinho, tá bom? Certo? Então, vamos lá. 6. Complete o esquema com essas palavras e expressões. Então, as palavras são essas que estão dentro do quadro, tá? Água, alimento, animais de estimação, áreas verdes, fauna urbana e pragas urbanas, tá? Aí vocês vão completar. Gente, não está difícil, tá? É tudo que a gente viu na aula de hoje, tá bom? Certo? Tá? Mas, ó, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Por favor, me chame no Telegram, tá? Que eu vou estar ajudando vocês, tá? Explicando para vocês de novo, tá bom? Não se preocupem, tá? Só não quero que vocês fiquem com
Isso mesmo, com dúvidas, tá bom? Então, até a próxima, tá? Um beijo no coração de vocês, tá bom? Tchau.